Bom dia, pessoal. Que bom que vocês estão aqui. Um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. Bom, contando um pouquinho sobre a Iniciativa Z, nós temos como missão espalhar, né, conhecimento sobre o que é o mainframe, tanto para estudantes, clientes e até os curiosos, né, os entusiastas aí da tecnologia. Então, o nosso time é composto pela Lud, pelo Bill e pelo Ireno. Nós estamos aqui para apoiá-los e estamos à disposição para o que vocês precisarem. E um pouquinho sobre as nossas próximas sessões. Então, a nossa próxima sessão vai ser dia 25 de novembro, falando sobre gerenciamento de partições lógicas. Dia 2 de novembro, vamos dar uma intro aí ao OpenShift, né, em BMZ Linux One. E dia 9, já chegando no finalzinho do ano, a gente vai falar um pouquinho sobre como se preparar para migração, né, de tape storage em ambiente de mainframe. Estamos aqui mais uma vez com o Lívio. Lívio, já quero te agradecer aqui de antemão pela sua disposição. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre Hyper Protect, e vai ser super legal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem pelo chat ou pelo Ask a Question, que nós vamos estar monitorando isso também, tá bom? Lívio, boa apresentação, é com você. Sim, senhora, tudo bem, senhores? Obrigado, bom dia. Eu de novo aqui, um grande prazer estar aqui. Agradeço bastante a oportunidade, Bárbara, você, o time todo aí do Iniciativa Z e também, sem dúvida nenhuma, cada um de vocês que por algum motivo quis estar aqui por 5, 10, 15 minutos, o tempo todo que seja, e que a gente faça de uma forma interativa, né? Como foi a semana passada, veja o Roberto Saito da Prodesp, grande colega, muitas histórias para a gente contar, Roberto, né, com relação ali no que se lá na Prodesp, né, obrigado pela ilustre presença aqui, senhores. Eu vejo o chat, talvez eu acho que o Ask a Question, eu não sei se eu vejo, mas o chat eu estou vendo, e peço gentilmente que os senhores, por favor, interajam comigo no chat, porque eu consigo ver e a gente consegue tocar essa bola, trocar essa figurinha, não tem problema, os senhores podem me interromper. Aliás, para mim, eu me sinto até um pouco mais à vontade, melhor com os comentários de vocês aqui, que a gente vai direcionando um pouco o speech para aquilo que faça sentido para vocês, né, e não para mim. Eu não estou aqui para passar PowerPoint, a gente está aqui para trocar um pouco de conhecimento, experiência, um pouquinho de provocação. E começando com a provocação, bem, meu nome é Lívio, sou especialista de sistemas IBM, trabalho há 18 anos na casa, sempre nessa área de grande porte, né, de Linux 11, sistemas tradicionais, muito ligado agora em cloud pública também. Então, hoje, agora, nesses próximos 55 minutos, a gente vai falar um pouquinho de serviços ultra protegidos, né? Que cara é esse do IBM Hyper Protected Services? E o que eu tenho a ver com isso? Né? Eu preciso me proteger aí do MI6, né? Porque... Opa, me perdi no slide aqui. Ou seja, todos nós estamos trabalhando com dados em cloud pública, ou cloud privada, cloud híbrida, mas ambientes, né, muito mais autônomos, ambientes que são compartilhados muitas vezes, ambientes que não estão dentro de casa, podem estar dentro do nosso firewall em condomínio, né, de forma terceirizada, pode estar dentro do nosso firewall num VPC, dentro de uma cloud pública, um storage dedicado, compartilhado, mas como que eu garanto não apenas a segurança do dado, porque a segurança do dado, você pega o dado, você embaralha né, e você coloca uma chave única e o dado ele está seguro, porque só quem tem aquela chave que vai conseguir abrir aquele cofre e abrir o dado, né? A questão é, como é que eu trago privacidade do dado? Porque se porventura qualquer pessoa nesse espectro todo de suporte, seja o suporte da própria cloud, seja o seu suporte terceirizado, que tem acesso à chave que desembaralha o dado, você perdeu a privacidade da informação. Lembrando que com a LGPD, GDPR, qualquer que seja a nova regulação aí, legislação de privacidade de dados, né, de cada país, cada região, cada estado lá nos Estados Unidos,
você é fiel depositário do dado, você é responsável por aquele dado que o seu cliente confiou a você, né, por uma função específica, e aí, porventura, né, se você perder o dado e perder a chave e alguém tiver acesso, você pode ter um problema. A brincadeira aqui com o MI6, a pergunta que eu faço desde o início é óbvio que grande maioria, eu diria que quase 100% das informações em cloud pública hoje devem estar encriptadas. A pergunta que eu te faço quem tem acesso e quem controla a chave de encriptação dessa informação? Então, você colocou essa informação lá na cloud pública, no banco de dados encriptado, o dado está encriptado, mas o que garante que os próprios administradores da cloud, seja por mandado jurídico ou não, FBI, MI6, né, fazendo a brincadeira aqui, se apareceu o Tom Cruise voando dentro do data center lá, quem que indica que ele não vai ter acesso à chave de criptografia que pode abrir a sua informação, a informação mais sensível que você tem do seu cliente em cloud pública? Então, a solução Hyper Protect Services, ela vem para endereçar especialmente essa questão específica de você trazer a privacidade do dado sensível em cloud pública, estendendo para a sua cloud on-premises, porque a pergunta que eu faço como que você se protege do seu administrador? O seu administrador de cloud, ele tem acesso ao kernel, né, que contém a memória do container das suas máquinas virtuais, ele pode tirar um dump da memória e nessa memória ter lá a chave de acesso que vai desembaralhar o dado do seu cliente. Vamos lá. A gente está aqui no Z Academy, né, no Z Initiative. Então, falando um pouquinho de Z, nós sabemos que o Z tem tecnologias que tem seguranças internas à prova de violações, né? O nosso isolamento entre partições, a nossa proteção de memória, a proteção do address space, né? Só aquele processo de fato consegue ler aquele address space. Quando nós falamos em certificação de HSM, Hardware Security Module, né? Você tem lá uma certificação que é a tal da FIPS 142 tipo 4, que traz um nível de tamper proof, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas no fim do dia ele garante que a sua chave mestre, né, que foi a chave onde você derivou as suas outras chaves e ela fez a encriptação dos seus dados, ela está protegida, ela nunca vai deixar o HSM, e se porventura alguém tentar ter algum tipo de acesso ao seu HSM, né, o nível 4 ele garante que a chave é destruída. Então, mais uma vez, se o Tom Cruise aparecer voando lá e de alguma forma mágica, seja por engenharia reversa, foto, raio-x, calor, tentar hackear de alguma forma o HSM para ter acesso à chave, quando você tem uma certificação, né, do FIPS 142 tipo 4, ele garante o key destruction. Então ele vai destruir aquela chave. Por que ele vai destruir a chave? Isso pode gerar problema? Claro que pode. Imagino, espero eu, que você, cliente, tenha uma cópia dessa chave, porque se você destruir a chave que encriptou 100% dos seus dados e você não tem uma cópia dessa chave, os seus dados nunca mais serão abertos. Então, é óbvio que isso traz consequências, mas a pior consequência é a chave vazar, né? E aí o seu dado ele está passível, né, de ser acessado. Então, para a gente ter a garantia de que eu vou trazer a privacidade do dado, a gente traz a garantia de que a chave será destruída se qualquer tipo de acesso não autorizado, né, de alguma maneira, alguém tentar ler aquela chave, ela vai se autodestruir. Bom, então é isso. As outras certificações de mercado, elas têm garantia operacional, tem outros níveis de certificação, mas o nível 4 é a que dá a garantia da destruição da chave, e esse é o nível que a gente já tem dentro dos nossos mainframes, que a gente já tem dentro dos nossos Linux One, né, também para ser explorado como Linux dentro de casa, e que a gente agora está exportando isso para poder correr também em dados para a cloud pública, e trazendo parte dessa tecnologia de volta para correr on-premises também. É muito legal essa maneira com que a IBM está se desenvolvendo e abrindo. Senhores, mais uma vez, senhores, fiquem à vontade de fazerem comentários aqui, os comentários ajudam a gente a esclarecer melhor as informações. Uma das tecnologias que a gente desenvolveu, principalmente para proteger a memória em tempo de execução, foi o tal do IBM Security Service Container. Então, o que é o IBM Security Service Container? A gente está falando de um empacotamento em que a intenção final, no fim do dia, é trazer segurança em tempo de execução. Eu digo isso porque se você ir uns 2 anos e meio atrás, talvez 3, você jogar na internet aí
os problemas chamados Meltdown, Spectrum. E o Spectrum é interessante, uma vez conversando com um super especialista, developer de kernel mundial, hoje trabalhando na Canonical, e ele me contou que o Spectrum foi dado esse nome para essa tecnologia de vazamento de dados, porque ele como um fantasma, as variantes do Spectrum, elas vão aparecer uma a cada mês e dos próximos anos, tá? Isso tem acontecido, de vez em sempre aparece uma variante do Spectrum. Você pode jogar no Google aí, você vai ler sobre isso. No fim do dia, o que a gente está falando é a evolução, uma das principais evoluções de performance com relação à capacidade de processamento de todos os processadores em geral se deu em razão do processamento especulativo. Ou seja, eu tenho uma aplicação lá, de forma bem abrangente aqui, tá, gente, né? Uma aplicação lá, e essa aplicação ela vai ter um branch, né, para lá ou para cá, dependendo do resultado. Se der resultado A, eu vou para cá, se der resultado B, eu vou para cá. Como eu não processei ainda, eu estou parado esperando esse resultado. Então, o que o processador faz? O processador, gente, ele trabalha numa velocidade absurdamente, né, rápida, né? A gente está falando aí de gigas, 3, 4, 5 GHz. Então, ele perde muitos ciclos ali, entre aspas, parado, girando, dado voltado à memória, né, de algum registro, algum processamento, então alguma coisa. Então, ele tem uma série de técnicas que o time faz em desenvolvimento para poder melhorar a performance e tentar utilizar de alguma forma esses ciclos perdidos ali. Uma dessas formas é o processamento especulativo. Então, por mais que por mais que eu ainda não sei o resultado, né, daquela conta, por exemplo, se vai dar A ou B, e se der A eu tenho que ir para um lado e B eu vou para o outro, eu já que eu estou parado, então eu já processo os dois, esperando o resultado. Quando o resultado chegar, eu já estou muitos steps à frente e já tenho, né, é o que a gente chama de processamento especulativo. Então ele processa antes de ter o resultado, quando ele tem, ele já segue em frente. Qual que é o problema? Ninguém pensou em segurança. Quando a gente fala em virtualização, a gente está falando em time sharing. Então, geralmente, né, quando um processo tem acesso a um timeshare do processador, ele tem acesso também a essa área de processamento especulativo. E aí, algumas empresas, algumas mentes brilhantes, desenvolveram um algoritmo que um estagiário, com 5 minutos, está rodando um algoritmo de machine learning, lendo o processamento especulativo num guest, onde você tem aqui um KVM, um VM, né, alguém que está compartilhando o processador. Este cara consegue ler o processamento especulativo, consegue interpretar aquelas informações com um procedimento de machine learning brilhante, e em 5 minutos eu consigo identificar o que os outros guests estão processando. Então, no fim do dia, sendo bem simples, eu consegui fazer com que um processo leia a memória do host e, consequentemente, a memória dos outros guests dentro da mesma infraestrutura. Isso aconteceu em 100% das clouds públicas, em muitos processadores de mercado. Eu não estou aqui para falar sobre isso. Pois bem, isso junto com o movimento, né, de você levar aplicações, né, para ambientes compartilhados, né, em cloud pública, gerou a necessidade de um nível acima de proteção de memória. Eu quero ter memória em tempo de execução. Né, isso sendo bem básico aqui de novo. IBM, né, o mercado tem outras soluções. A Intel tem uma solução chamada Safeguard Extensions, né, Safeguard Extensions, SGX. A IBM lançou o tal do Security Service Container, a AMD tem a solução dela também. Bem, o Security Service Container, no fim do dia, ele protege o seu kernel, consequentemente o seu container inteiro em tempo de execução, e esta memória não é acessível. Então eu tenho lá uma base de sistema operacional, a parte de gerenciamento, as interfaces para você poder fazer a comunicação, né, com tudo isso, e o container que foi feito deploy aqui dentro, mas de uma forma lacrada. Ou seja, eu consigo transformar o seu microserviço entre aspas, num HSM. Né? O Security Service Container, como ele tem um base system, 100% da informação que ele grava em disco, ele já grava de forma encriptada, 100% da informação que sai para a rede sai de forma encriptada, 100% do gerenciamento dele é feito via API, não existe SSH de root aqui, não existe acesso ao kernel do virtualizador. O que existe são APIs para você fazer tanto deploy quanto gerenciamento de aplicações. Tudo isso empacotado. Tá? Então de forma simples o Security Service Container, e aí eu posso ter containers aí de terabytes de memória, né? Diferente de soluções, por exemplo, como a SGX da Intel, que ela garante
garante não, ela promete, vamos colocar assim, enclaves seguros de memória não endereçados, e esses enclaves ali, se eu não me engano, eles têm um limite de 128 megabytes, sendo que o cliente precisa reescrever a sua aplicação para aquela parte da aplicação que vai correr o cartão de crédito, né, o nome e senha de acesso ao seu banco virtual, que seja, né, que ele passe por esse enclave e é um endereço de memória ou um espaço de memória não endereçável. Então, se alguém acessar, né, e fizer um acesso de root, né, alguém, ou qualquer que seja o acesso, né, que o cara consiga no kernel desse tempo operacional ou nesse container, tirar um dump dessa memória, ele não vai conseguir ler esse endereçamento de memória. Um dos grandes diferenciais da solução da Intel com a nossa é que no Intel você tem que reescrever e de forma bem limitada esse espaço de memória. Aqui não, né, reescreve a aplicação para acessar a memória. Aqui não. Aqui eu simplesmente faço o deploy do mesmo container Docker que você faz em qualquer plataforma, você faz o deploy aqui dentro do Security Service Container e a sua aplicação inteira, do tamanho do seu container, 2 GB, 3 GB, 10 GB, né, tem containers enormes aí que não faz sentido, mas anyway, né, aqueles monolíticos grandes ainda transformados em containers, ele está inteira, a memória inteira protegida, dado 100% encriptado, tanto em rede e sem perder tempo de resposta, porque toda a parte de encriptação é feita de forma acelerada, em razão dos aceleradores que o Z, né, e aqui como o Linux One entrega. Então, em resumo, a IBM ela conseguiu pegar uma solução complexa, né, que ela tem dentro de casa, levou para a cloud pública, junto com o IBM Security Service Container e construiu serviços para serem consumidos numa interface de cloud na IBM Cloud Pública. Vou descer mais um pouquinho, depois a gente volta de uma forma mais abrangente, mas para agregar bastante valor aqui. Vou pegar um serviço que é o tal do HyperProtect Crypto Services. Então, eu tenho aqui um IBM-Z, tenho um Linux One. Dentro desse IBM-Z Linux One foi carregado um microcódigo dentro do IBM Cloud, né, de boot seguro, inclusive que a gente vai falar depois, onde eu tenho aqui os meus Security Service Containers no fim do dia. Eu tenho enclaves seguros, ou seja, processos em tempo de que a IBM garante a proteção da memória em tempo de execução, e dentro desse enclave seguro, a IBM colocou um microserviço de HCM. Olha que interessante. Um serviço de HCM que explora a Crypto Express, que acho que a grande maioria dos senhores aqui conhecem. Então eu tenho a minha Crypto Express dentro de um mainframe, caracterizado como Linux One aqui na IBM Cloud, carrego o Security Service Container, né, e a cada deploy de um HyperProtect Crypto Services, a IBM carrega um serviço, é um HCM as a Service, tá? A gente vai falar com mais detalhes um pouco mais à frente, e eu consigo garantir o isolamento entre cada HCM, e cada HCM vai ter o seu domínio de utilização da Crypto Express do mainframe. Tudo isso de uma forma super simples e tranquila de ser consumida via API dentro de uma console da IBM Cloud. Consigo isolar os clientes, consigo trazer um nível de isolamento, um nível de serviço, um nível de segurança que nenhuma outra cloud pública consegue oferecer. E aí o que a IBM fez? Ela conectou este HCM as a Service em outros serviços da IBM Cloud. Lá no VMware, no Object Storage, no OpenShift, lá no Roxy gerenciado. Ou seja, eu tenho uma série de outros serviços na IBM Cloud que utilizam de uma chave segura dentro de um Linux One para encriptar os seus dados em qualquer que seja a sua plataforma. Tá? Então, depois a gente vai um pouco mais à frente com isso, mas é só para dar um exemplo, né, de caso de uso de um Security Service Container dentro de um Linux One, dentro da IBM Cloud. Tudo bem por aqui, senhores? Comentários, manifestações de protesto? Fiquem à vontade de fazerem comentários aqui, por favor. Tá? E da onde vem esse grande diferencial da IBM Cloud versus qualquer outra cloud de mercado? Vem da diferença da garantia, da confiança operacional. Ou seja, quando você está contratando um HCM as a Service em qualquer cloud pública de mercado, exceto a nossa, você tem a confiança operacional, você tem ali certificação, né, de que o SRE, ou seja, né, o engenheiro, né, de gerenciamento desse serviço lá na Cloud AWS, na Google, na Azure, você tem a garantia, a confiança operacional, você confia que ele não vai ter acesso à sua chave. Tá? Então, se porventura ele tiver um mandato de segurança lá né, a gente brincando aqui do MSX, do FBI, né, qualquer que seja a CIA lá do país,
esse cara ele vai passar algumas certificações para pegar aquela chave de segurança, pegar o dado encriptado e entregar por uma questão de segurança de estado, por exemplo. No caso do HyperProtect Crypto Services dentro do IBM Cloud, é impossível. A IBM entrega a garantia técnica que a chave que o cliente colocou dentro do HSM, dentro da IBM Cloud, em que encripta todos os seus outros dados, essa chave tecnicamente é impossível de ser acessada. Uma vez que o cliente entrou com essa chave lá, num processo de entrada segura, seguindo todo o cerimonial de entrada de HSM, né, tem uma cerimônia, um rito para você entrar com a chave mestre dentro do HSM, esse rito já é seguido dentro dos grandes bancos, dentro das grandes seguradoras, ou seja, a tecnologia que a IBM desenvolveu para poder atender os nossos grandes clientes, a gente está disponibilizando agora dentro do IBM Cloud de uma forma totalmente democrática, à distância de um clique, de uma API que qualquer startup consegue utilizar, inclusive com promo codes, né, para utilizar de graça durante aí 60 dias. Então, a distância de uma API e para aplicações totalmente aberta. Aqui a IBM não vai exigir um disco SKD, um ZOS, um RACF, nada específico de plataforma, não. Existem APIs, né, seja via tela, seja via comando, seja via POST, RESTful APIs, que você vai colocar a sua chave de segurança lá, seguindo o cerimonial rito de entrada de chave segura. Para quem é do mundo de segurança entende, né, é o mesmo rito que o cliente utiliza dentro de casa, ou seja, é como se eu tivesse o HSM dentro de casa, gerenciado em casa, só que ele não está em casa, ele está dentro da IBM Cloud. Mas você tem o mesmo nível de segurança como se ele estivesse em casa. Então, obviamente, o cliente consegue ter acesso à chave dele e o dado, né, qualquer administrador da própria IBM, inclusive, não consegue, por garantia técnica, ter acesso à chave de criptografia que encriptou os seus dados dentro da IBM Cloud. E, obviamente, eu entrego isso porque eu tenho isolamento em tempo de execução, que é entregue em razão do Security Service Container, e a garantia da chave é entregue por causa da Crypto Express, né, que está lá dentro, que no fim do dia é um IBM-Z correndo Linux, e ela tem essa certificação FIPS 142 tipo 4. Como eu falei, então essa tecnologia, apesar de parecer complexa, ela está disponível para que qualquer desenvolvedor, por exemplo, a IBM ela acabou de anunciar atualizar o SDK de desenvolvimento da Apple, por exemplo, para Health, né, para saúde, né, essa saúde tem uma questão muito delicada com relação a dados sensíveis, dados públicos em cloud pública, tem certificações específicas lá do RIPA, por exemplo. Então, a própria IBM, qualquer desenvolvedor hoje de mobile de Apple, tem lá dentro do SDK, com 2 linhas de comando, ele já pode explorar o IBM HyperProtect Crypto Services de forma tranquila, transparente, como se estivesse utilizando qualquer outra tecnologia de cloud. Então, qualquer desenvolvedor lá na garagem no Vale do Silício tem acesso ao nível mais alto de tecnologia e segurança, né, que só os grandes bancos antigamente tinham. Agora empresas iniciantes, estudantes conseguem ter acesso a esse nível de tecnologia à distância de um clique numa cloud pública, de forma totalmente democrática. Por isso que quando a gente fala que a nuvem pública da IBM ela é aberta e segura para os negócios. Então, aberta porque é a cloud mais aberta do mercado, a gente procura, né, não ter loquinho, o cliente ele consegue utilizar, né, as soluções da IBM Cloud de uma forma totalmente aberta, sem lock-in, diferente de outras clouds, sempre construída com tecnologia aberta, pensando em tecnologia aberta. Sem dúvida nenhuma, a gente traz o nosso know-how de indústria com relação a nível corporativo. Então, esse exemplo que eu estou te dando aqui, que é você pegar soluções desenvolvidas por uma indústria que exige um nível de segurança, né, PCI, por exemplo, né, para cartão de crédito, e levar para uso numa cloud pública, disponibilizar de uma forma totalmente tranquila, e líder em segurança. Essa liderança em segurança, ela vem aqui, tá comendo um pouquinho, mas é por causa do HyperProtect. Ele é um grande diferencial da liderança em segurança da IBM Cloud. Não é só isso, obviamente tem uma série de outras tecnologias dentro da IBM Cloud, com relação a processo, com relação a outras tecnologias, mas o HyperProtect vem para cobrir essa lacuna que nenhuma outra cloud oferece. Então, falando um pouco mais agora em detalhes, eu acho que eu devo gastar um pouco mais de tempo nesse IBM Cloud HyperProtect Services aqui. E falando aqui com o Paulo Face, good day, I'm sorry. And again, this is going to be a Portuguese session, and I'm so sorry for that.
Vamos lá. Falando aqui de IBM Cloud Hyper Protected Services. Então, para qualquer um que entrar na IBM Cloud, que jogar no Google aí, IBM Cloud Hyper Protected Services, você vai encontrar uma suite de produtos que podem ser consumidos, soluções podem ser consumidas de uma forma totalmente modular, ou seja, modular é independente. Um independe do outro, mas eles juntos acabam agregando um valor maior ainda. E a gente vai explicar cada um deles com detalhes aqui. Então, quando a gente fala aqui do IBM Hyper Protect Crypto Services, deixando de forma simples, HSM as a Service, em nuvem pública. Então, mais uma vez, para qualquer desenvolvedor que pensa em alto nível de segurança, que está desenvolvendo as suas soluções já em cloud pública e quer utilizar um HSM para fazer o armazenamento da chave. E vou dar exemplos mais básicos aqui e depois mais complexos. Então, por exemplo, eu tenho um DB2 na IBM Cloud, tem um Oracle na IBM Cloud, e o TDE do Oracle lá eu quero guardar, né, ou seja, gravar dados encriptados dentro da minha tabela do banco de dados. Então eu preciso de uma chave, só que essa chave eu quero proteger essa chave, né, porque de nada adianta eu encriptar o dado e eu entregar essa chave para todo mundo. Então eu posso armazenar essa chave dentro de um HSM as a Service, com o maior nível de segurança que o mercado oferece. Posso HyperProtect Crypto Services conectar com outros serviços da IBM Cloud. Então eu tenho, por exemplo, Object Store. Eu duvido que tenha uma única solução nova, que a gente chama de Cloud Native Applications, né, aplicações nativas em cloud, desenvolvidas em que não utilizem um Object Storage. Então lá na Amazon tem lá o tal do S3, a gente tem o nosso COS, que é o Cloud Object Store, a Azure tem o Blob, tá? Mas ou seja, é um objeto, né, onde você, uma cesta, você joga informação lá, seja um vídeo, né, um objeto, seja um vídeo, uma imagem, uma foto, né, um review, né, uma análise, ou seja, alguma coisa, um JSON, você simplesmente joga lá dentro dessa cesta de armazenamento de informação. Então as aplicações novas usam muito Object Storage. Então você, por exemplo, pode pegar um COS, que é o Cloud Object Storage, criar uma cesta nova, e essa cesta eu quero que ela seja encriptada por a chave que você, cliente, gerencia. Então, de uma forma totalmente transparente, as suas aplicações novas em cloud vão estar armazenando dado. Eu estou falando aqui, gente, de foto, de digital, né, a foto do seu documento, do seu banco digital, esse tipo de informação super ultra sensível. Né? Por isso que a pergunta lá, e eu com isso? E eu com isso é que a sua foto que você mandou para o seu banco digital está armazenada num Object Storage na cloud, provavelmente. Tá? E o que a gente está dando aqui é o diferencial de que esse objeto, uma vez sendo gravado num COS da IBM, você simplesmente conecta esse COS num HyperProtect Crypto Services para que ele seja encriptado e de forma transparente. Então, todo e qualquer desenvolvedor, estagiário, estudante, que vai estar usando Object Storage, ele nem sabe que esse dado está sendo encriptado por um maior nível de segurança. Se porventura você entender de que houve um data breach, que a credencial de acesso ao dado, né, ela vazou, você manda uma API para o HyperProtect Crypto Services, que ele vai apagar essa chave e automaticamente os dados estão invalidados naquele instante. Se alguém tentar roubar essa chave, o administrador da própria IBM Cloud, um terceiro ou de alguma forma, a gente tem vários exemplos aí, né? Você pega o exemplo da Capital One, por exemplo, né? Você pode jogar na internet, houve um vazamento monstruoso de informações aí de crédito de muitos americanos, eu diria uma parcela significativa dos americanos. Isso rodava dentro de uma cloud pública da AWS. Tem uma briga jurídica enorme, mas foi um ex-funcionário da AWS que ainda tinha um acesso, né, e que vazou esse tipo de informação. Então, é contra esse tipo de coisa que a gente está falando, que é para proteger. HyperProtect DB as a Service. DB as a Service, do mesmo jeito que a IBM construiu um serviço de HSM as a Service dentro do Security Service Container para ter proteção de tempo de execução e 100% de criptografia, o conceito de Pervasive Encryption, a IBM também construiu aqui MongoDB, que é um banco de dados de objetos super moderno, né, de documentos, perdão. A IBM construiu um cluster de Postgres, né, de PostgreSQL, onde é um banco de dados relacional também aberto, né, e a IBM entrega as a Service, à distância de uma API e livre para você testar. Hoje acabou aqui, você entra na IBM Cloud, manda uma API e cria um Postgre ou um Mongo totalmente 100% encriptado, com proteção de memória, né, a encriptação de disco acelerada, a encriptação de rede acelerada e
é o mesmo Mongo que você utilizaria em qualquer outra plataforma. Então, eu estou usando da escalabilidade, da performance e da segurança. Eu estou colocando um IBM-Z dentro do IBM Cloud, sim, mas entregando valor para as aplicações, e não IBM-Z em geral, né, sem a complexidade técnica que o IBM-Z tem para você operar um cara desse. E quem é de mainframe sabe do que eu estou falando aqui. Então, um DB as a Service ou um PostgreSQL as a Service são os dois DBs, o banco as a Service que a gente entrega com o HyperProtect. Agora, olha que interessante. Digamos que eu quero que a chave de criptografia que encripte esse DB as a Service, esse Mongo, esse PostgreSQL, também seja uma chave, não uma chave autogerada que eu simplesmente cliquei lá e ele gerou, e ela é protegida sem dúvida nenhuma, mas eu quero controlar essa chave, eu quero comprar um serviço de HyperProtect, colocar uma chave aqui e dizer que essa chave encripte o file system, né, os discos do seu DB as a Service. E aí você leva e conecta os dois serviços. Então agora eu tenho um MongoDB as a Service, né, que oferece serviço de Mongo, banco de dados de documento aí para suas aplicações, mas os dados estão encriptados por uma chave que você gerencia com um nível de segurança FIPS 142, tipo 4. Conectei os dois serviços. Só que o cliente pode falar o seguinte, então vamos elevar o nível de segurança. Tá, eu tenho 100% dos dados encriptados, mas dentro do banco, se a minha credencial do banco vazar, né, por qualquer que seja o motivo, alguém pode simplesmente entrar dentro do banco de dados e a informação está em aberta dentro do banco. Então você começa a chegar num nível que eu preciso encriptar a informação, né, gravar a informação encriptada dentro do banco. Então você pode também contratar a sua aplicação, seja um Node, seja um Liberty, WebSphere Liberty, seja um Java, seja um Go, qualquer que seja a sua aplicação que você esteja desenvolvendo, e colocar a sua aplicação para rodar também dentro do HCM. Então você vai ter aqui um HyperProtect Virtual Servers. Então a gente tem um processo de build seguro, que eu vou citar lá no final, né, mas que você vai pegar a sua imagem Docker, vai fazer a construção dela, assinar para ter garantia de que ela mesma, é a mesma mensagem, a mesma imagem, né, aquilo que você pediu para rodar, de fato, é aquilo que está rodando, e você vai fazer deploy aqui dentro, seja um Ubuntu, seja um Bring Your Own Image, né, o conceito. Então, você vai subir o seu Linux aqui, que vai correr a sua aplicação de uma forma segura, onde, mais uma vez, 100% dos dados estão encriptados aqui, 100% dos dados estão encriptados, proteção de memória, o mesmo papo, só que essa aplicação é ela que vai pegar o dado e encriptar o dado para poder gravar o dado dentro do banco. Então, se porventura a sua credencial do banco vazar, alguém vai entrar no banco e o seu dado super ultra sensível também será encriptado dentro do banco de dados. Tá? Então, essa solução aqui ela é bem flexível porque ela permite a criação de outros serviços que eu vou citar aqui na frente, alguns parceiros já andaram criando, para vocês terem uma visão de caso de uso, né, desses três caras trabalhando juntos, e mais uma vez, eles são absolutamente independentes. O cliente pode contratar um HCM simplesmente para encriptar os discos do VMware dele lá rodando Windows na IBM Cloud, ele pode usar esse HCM para encriptar o seu OpenShift rodando x86, ele pode contratar esse HCM as a Service para encriptar o seu Object Storage, o seu Block Storage, o seu qualquer que seja a informação dentro da IBM Cloud. Ele pode usar o MongoDB as a Service de forma independente ou PostgreSQL para trazer o nível de segurança maior às suas aplicações em cloud, seja Mongo, seja PostgreSQL, ou não, eu quero construir uma aplicação, quero construir um microserviço, aquele microserviço ele exige um nível maior de segurança, então a gente coloca ele para rodar dentro do HCM. Quando a gente vai aqui para HyperProtect Containers, em breve, então a gente já tem isso rodando em teste, a gente deve fazer hoje muito em breve, que eu quero ter a orquestração dessas aplicações, né? Então a gente está falando aí de Kubernetes, de Worker, então de Operators, eu quero ter níveis de serviço, né? O Kubernetes ele trata o microserviço como uma solução. Então, toda a parte de escalabilidade, toda a parte de disponibilidade, de deployment, né, de automação de cloud. Então, não apenas fazer o deploy de uma aplicação aqui dentro, que você tem que fazer a orquestração. Então, agora não. Com HyperProtect Containers, você vai ter todo um Kubernetes para poder fazer a orquestração da sua aplicação para você também. Tá? Seguindo aqui um exemplo, tá, o grande diferencial do HyperProtect Crypto Services. A IBM lançou recentemente uma IBM Cloud for Financial Services. Isso é uma tendência de mercado, você lançar uma cloud para um segmento específico de mercado. Então, junto com o Bank of America, né, nas Américas, junto com o BNP
BNP Paribas, lá na Europa, na comunidade europeia, a gente lança uma série de serviços dentro do IBM Cloud, onde quando o cliente consome o serviço, olha, eu quero uma VM. Na hora que você vai consumir uma VM, ele pergunta para você, você quer uma VM regulada? Ou você quer uma VM qualquer? Quando você clica, eu quero uma VM regulada, ele exige uma série de processos e tecnologias para que a IBM vai garantir, vai ter o carimbo daquele serviço, seja aqui no Brasil com o Banco Central, seja nos Estados Unidos com o Fed, né, Federal Reserve, seja lá na comunidade europeia, lá do órgão regulador financeiro. Então, o serviço já nasce regulado. E quando você vai contratar essa VMware, essa VM regulada, por exemplo, um OpenShift regulado, o primeiro serviço que ele exige qual é? É o Hyper Protect. Então, eu diria que o Hyper Protect ele é a base de segurança, junto com outras tecnologias IBM, com processos, por exemplo, de auditoria, né, de Activity Tracker, por exemplo, para que você tenha um nível de segurança requerido para aquela indústria, tá? Então, quando, por exemplo, um banco grande, qualquer que seja ele, vai colocar uma aplicação em cloud e vai trocar algum nível de informação com algumas startups, pode ser que ele exija que essas startups estejam dentro desse ecossistema, né, de IBM Cloud for Financial Services, porque uma vez que a startup colocou o serviço dela para correr dentro do IBM Cloud, tem o carimbo de um serviço regulado, automaticamente ele leva ao nível de serviço, os bancos tradicionais vão ter mais confiança em compartilhar as informações e serviços, né, e plataformas com essas startups. Então o ecossistema cresce como um todo. Então tem um ecossistema enorme financeiro crescendo dentro da IBM Cloud em razão da IBM Cloud for Financial Services. Digo isso porque quando a IBM publica que tem o mais alto nível de certificação de criptografia, imutabilidade de dados, né, robustas soluções de isolamento e proteção de dados, né, ela está falando de características que o IBM Hyper Protect Services oferece. Digo isso porque o Hyper Protect está disponível apenas para a IBM Cloud for Financial Services? Não. Está disponível hoje para qualquer um estudante entrar lá, colocar um promo code que vocês podem falar comigo lá no final, não tem problema, para poder utilizar durante um período de forma livre. Outros casos de uso para facilitar um pouco o entendimento de vocês aqui. Uma montadora e todo o serviço de post-sales, né, de pós-sales, então a parte de mecânica, todas as informações de recall, né, de comunicação, ou seja, a telemetria dos seus carros, né, para onde o cliente anda, por onde ele foi, por onde ele deixa de ir. Então, tudo isso, ela decidiu fazer um grande armazenamento, trabalhar com Big Data e colocar isso em cloud pública, tá, para poder construir soluções, né, para poder fazer esse engajamento e conversa, né, com seus clientes de pós-sale. Eu estou falando aqui de alto nível, né, e aí o que esse cara estava procurando? Ele estava procurando uma cloud pública para poder fazer o armazenamento dessas informações, mas olha que interessante, será que uma seguradora, né, imagina, tem um político famoso andando num carro, tem um acidente, ou um empresário famoso, esse acidente morre, não morre, né, acontece um problema jurídico, você acha que a justiça, a seguradora não iria entrar na justiça para pegar a telemetria desse carro, se a velocidade que ele estava dirigindo, o seu perfil de direção, se ele estava de fato na velocidade que devia ou não, se estava muito rápido. Então, todas essas informações são informações ultra sensíveis, em que a seguradora ficaria muito exposta se estivesse numa cloud pública, em que essas informações poderiam ser compartilhadas para a justiça sem o seu conhecimento, por exemplo, então, de forma com sigilo de justiça e tal. Então, essa montadora decidiu escolher a IBM Cloud simplesmente pelo fato que a IBM garante a ela que a informação que ela colocar na IBM Cloud está encriptado por ela com a chave dela, né, seguindo os protocolos e padrões de mercado cerimoniais aí de FIPS, né, de armazenamento de chave segura. Então ela contratou lá uma série de serviços, né, de Hyper Protect Crypto Services, de Business Service, Object Storage, que vai correr lá no Intel barato, IBM Cloud Virtual Servers, que vai correr no Intel barato, o servidor Windows, Linux, mas os discos lá do serviço, lá de Windows, de Linux, do Object Storage, estarão encriptados pela chave gerenciada pelo cliente dentro da casa dele. Então esse foi o grande diferencial. Um outro caso bem legal, a Vicon Infinity, um BP da IBM. Olha que caso interessante. Todas essas informações aí, seja o Watson, Alexa, Google Cloud, né, você está falando com uma máquina e
pode ser que o seu serviço, sua indústria exija que você faça o armazenamento dessa informação. Imagina um banco que está usando, né, banco digital, está usando o serviço aí de speech to text, text to speech, né, traduzindo voz para texto e texto para voz, e fala assim, olha, eu quero passar R$ 2.000 da conta A para a conta B, ou, né, para fulano digital. Isso é um comando de voz. Isso tem que ser armazenado, porque amanhã eu posso ligar lá e falar que não fui eu, que não fui eu que liguei, que eu não pedi isso, que ele entendeu errado. Então, existe uma necessidade de armazenamento. A questão é, você está armazenando a voz do seu cliente. Né? Isso é algo super sensível de você armazenar e uma quantidade de dados muito grande. Você vai armazenar isso em casa? Você vai armazenar isso em cloud pública? Qual que é o controle de acesso a esta informação? Então, a Vicon desenvolveu uma solução de man in the middle, ou seja, ela fica no meio do caminho, então ela garante este armazenamento dessas informações numa base de dados segura, né, num serviço seguro que nem ela mesma consegue ter acesso ao serviço que ela fez o deploy para você, dentro do IBM Cloud, e o cliente fica com um nível de serviço de segurança maior, porque ele tem a garantia de que as suas informações estão armazenadas e podem ser consultadas, né, de uma forma segura, sem que outros possam ter acesso à voz do seu cliente final. Um outro caso interessante é o caso da GINS, GINS.com, está aqui o site, vocês podem colocar lá, business.gins.com, e ela desenvolveu um storage compartilhado, uma solução que faz compartilhamento de dados, então, tipo um Dropbox, né, um Google Drive, um iTunes da vida, um Box da vida, ou seja, você está aí compartilhando um iDrive, né, você está compartilhando informações entre entidades, mas eu quero fazer isso de uma forma segura. Então, a Gains.com, eles têm uma solução que é feito o deploy dentro do Hyper Protect Crypto Services, que se eu tiver, sei lá, dentro de uma ONU, Estados Unidos e China querendo trocar informação sobre a vacina chinesa, por exemplo, ou a vacina americana, ou a vacina russa, qualquer que seja a entidade, né, da ONU ou da agência Organização Mundial da Saúde, mas eu garanto que a informação que está sendo trocada aqui dentro, ela não consegue ser acessível nem pelo provedor de cloud e nem por quem está oferecendo, no caso alguém, essa solução de compartilhamento. Então você vai ter lá serviços de mobile, serviços nesses servidores, serviços de plataforma, onde você coloca lá suas entidades, país A, país B, país C, esse cara vai compartilhar esse dado com esse, e ele garante que esse dado está 100% encriptado e ele está trabalhando e trafegando num ambiente 100% seguro, né, com segurança em tempo de execução, com proteção de memória, aonde, por exemplo, alguém não vai lá bisbilhotar essa memória, tirar um dump e pegar um pedaço de informação, por exemplo, como outros serviços têm esse risco por aí. Então a GIS.com oferece esse serviço e ela só consegue oferecer isso porque a informação e esse serviço está sendo provido por um Hyper Protect Crypto Services, né, dentro da IBM Cloud, onde o provedor de serviço garante isso, né, para a infraestrutura, e a GINS.com, por exemplo, né, a própria Vicon, consegue assinar um contrato de Zero Trust, Zero Knowledge. Esse é o conceito, né? Eu não confio em ninguém, nem em mim mesmo, nem no meu desenvolvedor que fez deploy dessa solução. Então eu não confio em ninguém, eu confio, uma vez que foi desenvolvido, né, na infraestrutura que nasceu para fazer isso e proteger a memória dessa aplicação. Então por isso que a GINS.com, né, por exemplo, decidiu utilizar a nossa plataforma para fazer deploy da sua solução. Eles têm lá uns 100 GB grátis, tá? Qualquer um pode entrar lá e fazer o cadastro. É interessante. Pois bem, algo legal, eu quis trazer esse slide aqui, porque todo esse conceito é em razão de algo que a IBM, um conceito que ela chama de Keep Your Own Key. Então, todos os HSMs em cloud pública entregam o tal do Bring Your Own Key, ou seja, você tem aí um Key Management System que é compartilhado, então no momento que você está entrando com uma chave mestre dentro do HSM, alguém pode estar bisbilhotando a sua memória, por exemplo. E aí eu pego essa chave na hora da entrada, consequentemente eu consigo decriptar, né? Eu peguei essa chave mestre, eu consigo decriptar qualquer dado que você encriptou em razão de uma chave derivada da chave mestre. E então você não tem FIPS 140 tipo 4, você não pode 2x4, e você, com o Bring Your Own Key, você não pode seguir o ritual e a cerimônia de armazenamento de chave mestre como você teria isso dentro de casa. Com o Hyper Protect Crypto Services, a IBM traz o conceito do Keep Your Own Key. Então,
o cliente vai seguir o mesmo processo de segurança dele, não vai mudar uma vírgula, ele vai ter uma TKE, uma Trust Key Entry dentro de casa, com smart cards para poder fazer a leitura lá, 3 ou 4 pessoas, administrador, certificado digital, tudo dentro de casa para que ele consiga entrar com a sua chave mestre, fazer o gerenciamento da sua chave mestre. O grande diferencial é que essa chave está locada dentro da IBM Cloud para trazer o nível de segurança adicional para os seus serviços que estão dentro da IBM Cloud. Mas você mantém todo o ritual, todo o processo dentro de casa, mas a sua chave está alocada fora da sua casa, porque esse é o mundo, né? O mundo híbrido em que você vai compartilhando serviços entre esses dois mundos. Tá? E um último slide aqui, ou seja, você tem a garantia operacional e técnica de que o seu serviço que está dentro da cloud pública está num nível de segurança diferenciado. Então, se você tem lá um malware, por exemplo, eu garanto esse malware por alguns níveis de segurança. Então, vou falar alguns deles, eu acho que esse é meu último slide. Por exemplo, o Secured Boot. A gente tem uma tecnologia que a gente encripta o boot de todos os serviços que foram colocados aqui, para garantir que o que está rodando é o que a própria IBM desenvolveu, auditou, passou por todos os níveis de segurança e está correndo aqui. Todo atualização de segurança, atualização de versão que nós fazemos na infraestrutura, passa por esse processo de Secured Boot, que evita que o próprio administrador injete um malware durante a inicialização do serviço. Tá? Protegendo eu contra eu mesmo. Tá? Outra coisa, o administrador da própria IBM, ele não tem shell, tá, para chegar aqui no sistema operacional, para chegar nos serviços, né, para tirar dump de memória, não tem shell. Então, 100% da gerência deste serviço como um todo é feito via APIs, né, com a infraestrutura. Tá? Outro nível de segurança é um processo de Secured Boot naquilo que você Secured Build, perdão, naquilo que você está colocando lá dentro. Então, tanto os serviços da IBM, e a IBM oferece essa infraestrutura para que você utilize, ou seja, o meu HCM as a Service, o meu DB as a Service. Então, os nossos serviços, além dessa proteção que a gente tem com relação ao boot seguro, o serviço que eu estou injetando aqui, né, a imagem Docker que eu estou injetando aqui, ela passou por um processo de compilação seguro e certificação de auditoria para que eu faça a injeção dessa imagem aqui dentro para prover o serviço para você, cliente. Então, também tem esse nível de segurança adicional. E em razão da certificação FIPS 142 tipo 4 da CryptoExpress, a IBM também garante que fisicamente o HCM está seguro. De qualquer maneira que alguém tentar ler esse HCM as chaves dentro dele vão se autodestruir, de forma que ele vai invalidar, né, todos os serviços, dados encriptados em razão derivados daquela chave. Algo interessante para eu colocar aqui, parte dessa tecnologia, que é o tal do IBM HyperProtect Virtual Servers, está disponível para o cliente correr on-premises. Ou seja, o cliente que gostou dessa tecnologia que nós desenvolvemos, né, para correr e trazer o nível de segurança adicional em cloud pública, também pode trazer os HyperProtect Virtual Services para correr dentro de casa. Então, eu consigo criar uma partição, seja no seu IBM-Z, seja no seu Linux One, e ali a IBM vai entregar os seus níveis, né, de segurança, o seu hypervisor lacrado, o processo de Secured Boot, o processo de exploração, todos os drivers lacrados ali para explorar a sua CryptoExpress, para você poder fazer deploy de forma transparente dos seus containers Docker também dentro do Linux em Z de uma forma totalmente diferenciada. Não estou dizendo que isso substitui soluções com ZVM, soluções com KVM, não, é algo diferenciado. Aqui a IBM está entregando proteção de memória dentro de um appliance, um hypervisor seguro e um processo seguro, onde você mesmo, cliente, só vai conseguir interagir com essa infraestrutura com um cliente. Então a IBM vai, um cliente via API, né? Você não consegue fazer um login de root dentro da infraestrutura que a IBM vai colocar dentro do seu mainframe, dentro do seu Linux One, para poder fazer qualquer tipo de dump de memória ou acesso aos caches, né? Você consegue garantir para dentro da sua infraestrutura que você vai ter um serviço ultra seguro também correndo dentro de casa, né? Também com os mesmos níveis de segurança que a gente oferece dentro da cloud pública. Então isso que é o legal desse mundo novo, né? A IBM pega aquilo que ela tem de melhor, que ela desenvolveu aí ao longo de décadas para os grandes clientes, indústrias super caras, né? E disponibiliza isso
para a cloud pública de uma forma totalmente transparente, totalmente acessível, totalmente democrática, totalmente aberta e de uma forma que os próprios clientes tradicionais também conseguem usufruir dessa tecnologia, porque eu fui obrigado a construir toda uma parafernália técnica de consumo de tecnologia, né, de uma forma transparente, rápida, tranquila, como APIs e não que seja rocket science, né, ciência de foguete para poder consumir, e agora eu trago isso também para correr dentro de casa de uma forma transparente. Pois bem, senhores, acho que o que eu tinha para falar para vocês era um pouco disso. Os serviços estão disponíveis, mais uma vez, no catálogo da IBM Cloud. Vocês podem procurar por HyperProtect. Vocês vão visualizar lá o Virtual Services, né, os servers, o PostgreSQL, o Mongo, o Crypto Services, o Virtual Servers. E eu convido vocês a experimentar. Pode ser que esse Crypto Services aqui, pode ser que ele te peça um promo code. Vocês podem entrar em contato comigo, né, a empresa de vocês pode mandar um e-mail para mim, eu envio o promo code para vocês também conseguirem utilizar o Crypto Services, tá? Creio que o DB as a Service e o Virtual Servers já tem um layer livre, qualquer um clica lá e consegue saber, consegue utilizar. Comentários, dúvidas, foi um pouco pesado, foi um pouco leve, queria saber de vocês, Bárbara, se tem alguma coisa aí no Ask a Question, né, nesses últimos minutos que a gente possa comentar aqui com os senhores. Bárbara? Alô? Bem, senhores, creio ser isto. Será que nós tivemos algum problema? Bárbara, me ouve? Oi, tô aqui. Ah, então tá bom. Tá tudo funcionando, tá tudo certo? Ah, então tá bom. Tudo certo. Teve algum comentário aqui no Ask a Question? Deixa eu ver. Não teve, hoje o pessoal tava bem quietinho. Será que eu peguei pesado demais? Pessoal, alguma dúvida? Aqui, o Rômulo Amaral está perguntando se tem como rever essa apresentação. Sim, aqui com o aval da Bárbara, tá fazendo sim com a cabeça, ela fica gravada, tá? Então a plataforma disponibiliza para que você consiga ver on demand, sim, Rômulo. Nesse mesmo link, Rômulo. É só clicar novamente que o replay vai estar disponível. Bem, senhores, mais uma vez os meus contatos. Acho que não vai dar para ver ali. Você pode até tirar a câmerazinha para que as pessoas possam ver o meu contato, por favor, Bárbara? E acho que é ótimo isso, tá? Se os senhores tiverem alguma dúvida, algum interesse maior, se quiser descer um pouco mais, a gente pode entre em contato comigo, manda uma mensagem para mim aqui no LinkedIn, por e-mail. A gente tem todo o interesse e é legal quando a gente disponibilizou esse serviço. Começaram a chegar alguns comentários bem interessantes, né? Tem empresas que, por exemplo, tem uma empresa que tem um nível de formação tão sensível, né? Por exemplo, mapas específicos, informações de localização, coisas, segredos industriais, né? Em que ela nunca teve coragem de ir para a IBM Cloud ou para qualquer tipo de cloud pública em razão disso. Quando nós lançamos o HyperProtect Crypto Services, muitas empresas começaram a olhar para nós, começaram a migrar serviços de outras clouds para a IBM Cloud, né, em razão do nível de segurança adicional bem diferenciado. A gente começa a falar aqui de confidential cloud computing, né? Então esse é o nível de discussão que a gente está tendo, que a IBM garante em tempo de execução o que você está executando, ou que ela mesma está executando para garantir o seu segredo, né, o seu segredo industrial. Então é algo realmente diferenciado, algo diferente, há um nicho de mercado para isso, e que a gente fica à disposição aqui para falar com vocês. Tem chegado dos mais diversas perguntas com relação ao nível de segurança aqui, tem sido bem divertido tratar esse assunto sobre HyperProtect. Muito bem, Bárbara. Fico por aqui. Ok, Lívio, muito obrigada pela apresentação. Pessoal, obrigada por estarem aqui com a gente mais uma vez. Semana que vem tem mais uma apresentação super bacana, então estejam atentos aí, tá bom? Obrigadão, obrigada, Lívio, mais uma vez. Valeu, senhores. Obrigado pelos comentários aqui. Vamos lá, time. Valeu.